Ok, vamos avançar aqui. É... E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre a terra. Quem era esse terceiro reino? No próprio livro de Daniel, nós também temos condição de saber qual era o reino. E eu acredito que esteja em Daniel. Vamos ver. Daniel 8. Em Daniel 8, Daniel recebe outra visão. E é uma visão. Vamos dar uma pincelada no que é a visão dele aqui. E vi na visão. Apareceu uma visão, né? Apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão. E sucedeu que quando vi, estava eu na cidadela de Susana, província de Elão, e vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. Um bode flutuante. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então veja que na visão ele viu um carneiro, e depois viu um bode que veio e derrotou o carneiro. E depois eu tenho a interpretação. Aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o rio, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este essa visão. E, tarará, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra, tarará, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. E ele vem aqui e diz: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, ele está me dizendo que o carneiro era o Império Medo-Persa. Portanto, o bode que venceu o Império Medo-Persa é o próximo reino. Então está aqui. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Portanto, sabemos que o terceiro reino é o reino da Grécia. Então temos Babilônia, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego.